Olá, sejam muito bem-vindos a mais um espaço de entrevista no Portal de Alcanedo. Hoje queremos olhar em particular para os nossos bombeiros voluntários, bombeiros que servem as populações não só de Alcanedo, mas também de Gançaria. Estamos no início de um novo ano, creio que é a melhor altura para fazermos uma espécie de balanço do ano transato e olhar também para os desafios que se colocam à corporação para este ano de 2023. Nesse sentido, convidamos o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, Nelson Durão, e o comandante da corporação, Filipe Regueira, para partilharem connosco alguns dados que seguramente são importantes, não só para os associados desta instituição, mas também para o público em geral. Senhor Presidente, senhores comandantes, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Bem, da minha parte, muito boa noite, muito obrigado. Sr. Presidente Nelson Durão, gostaria de começar exatamente por si esta nossa conversa. Neste momento, janeiro de 2023, à altura em que estamos a conversar, podemos afirmar que os bombeiros voluntários de Alcanede estão bem e recomendam-se? Claro, Bombeiros de Alcanede, neste momento está uma associação estável, com vários funcionários, os bombeiros voluntários, tem uma escola a iniciar com vários recrutas. Temos tentado manter a nossa logística em grande funcionamento, nada falta aos nossos bombeiros, para que se consiga ter uma melhor capacidade de resposta na nossa área de intervenção da Alcanedo e Gançaria e ter uma bela qualidade de trabalho para que seja uma entidade reconhecida a nível nacional. E por isso tem-se tentado sempre manter todas as condições da melhor forma possível e tentar sempre melhorar. Nunca está tudo feito. Sr. Presidente, neste momento, quantos sócios é que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanede tem? Nomeadamente os pagantes. Nomeadamente os pagantes, porque importa saber. 680. 680 associados. São associados participativos, nomeadamente nas Assembleias Gerais. Ainda recentemente, em dezembro, praticamente no final de dezembro, houve uma Assembleia Geral. São sócios que estão a participar ativamente naquilo que é a vida da associação ou nem por isso? Não, nem por isso. Não. É triste. E às vezes, quando é às Assembleias, sinto-me assim um bocado confortado, porque não aparece ninguém, aparece um ou outro só e pouco mais. E isso será porquê, na sua opinião? Por que motivo? Não sei, não faço a mínima ideia. Se calhar é que ou está tudo bem ou está tudo mal. Aí uma pessoa está sempre naquela incógnita. Mas será porque está tudo realmente bem e as pessoas de alguma forma sentem que não há necessidade de participar ou ter uma presença mais ativa na associação porque acham que as coisas estão tranquilas, digamos assim? Possivelmente, se calhar será por causa disso, mas porque eu me vou percebendo, é sócio porque sim, que é para ajudar. É para ajudar, eu contributozinho e pronto. E porque eu acompanho os sócios, vão lá muitos, às vezes, fazer os pagamentos, lá à associação, eu estou sempre lá de manhã, e muitos até aproveitam ir lá de manhã para me perguntarem alguma coisa sobre a associação, e eu tenho lá todos os dados, e se algum sócio precisar de saber alguma coisa, eu faculto tudo o que ele precisar. Muito bem. Ainda recentemente, a Associação Humanitária, como eu disse há instantes, realizou uma Assembleia Geral, onde discutiu e aprovou também o plano e orçamento para este ano. Já vamos olhar em concreto e para alguns detalhes daquilo que esteve em discussão e que, no fundo, são
digamos, os alicerces para a Associação Humanitária no que diz respeito aos próximos meses, aos próximos tempos. No entanto, gostaria também de chamar à nossa emissão especial Filipe Regueira, Sr. Comandante, ao serviço do Bombeiros Voluntários de Alcaredo, enquanto comandante, precisamente desde 2014. Eu sei que passou e viveu alguns momentos conturbados que a instituição teve, principalmente ao nível diretivo, e que foram públicos. Consegue hoje fazer uma espécie de comparação, digamos assim, daquilo que eram os bombeiros, e atenção, falo apenas em termos operacionais, daquilo que eram os bombeiros mais ou menos por ali em 2016, 2017, para os dias de hoje? O que é que mudou? Bem, Paulo, o que mudou foi quase tudo, quer dizer, comparar a situação entre 2016 e 2022, é claro que podemos agora comparar o preto com o branco, porque as coisas são completamente diferentes, não tem nada a ver. O Corpo de Bombeiros entrou, a partir de 2017, num caminho ascendente. É claro que eu entrei em 2014 e posso dizer que de 2014 até que esta direção tomou posse, o Corpo de Bombeiros tomou um caminho descendente, um caminho que já vinha também no seguimento dos anos anteriores, que eu não consegui reverter essa situação, bem da verdade, eu não o consegui reverter enquanto responsável operacional. Nós íamos respondendo às operações e às solicitações que nos eram pedidas, nunca deixámos de fazer para incêndios fora de zona ou na nossa zona, de uma forma muito mais limitada, deve-se dizer. Não conseguimos fazer os serviços todos da nossa área de intervenção, nem para lá caminhávamos. Pelo menos era essa a expectativa. Tanto assim foi que chegámos a uma situação limite em que eu próprio, confrontado com uma direção difícil, de chegar a entendimento, de chegar à conversa, de chegar por vários fatores que eu, sinceramente, o que mais considero que tenha tomado esse caminho e essa responsabilidade, fatores de haver operacionais dentro da área diretiva que, não podendo fazer de uma responsabilidade operacional, teriam um compromisso de fazer ver as suas opiniões e as suas decisões e as suas estratégias através da parte diretiva. Isso, associado a um desconhecimento do funcionamento das regras de funcionamento de um corpo de bombeiros por parte de alguns elementos de direção, levou a um fim. Não era se calhar vontade de ninguém, mas que se calhar foi esse o caminho que acabou por acontecer. Entretanto, a direção saiu, a outra direção saiu. O Sr. Nelson Durão era um bombeiro desta instituição, agora é um bombeiro sem farda, como se costuma dizer. Ele era operacional, agora passou a ser o presidente da direção. Agora não, desde 2017, e desde essa parte até agora seguimos um caminho ascendente ao nível do pessoal, número de efetivos, número de funcionários operacionais que são funcionários da instituição e que em permanência respondem às solicitações de socorro, de transporte da instituição. Ascendente a nível de equipamentos, ascendente a nível de viaturas, ascendente a nível de condições para o pessoal trabalhar, condições remuneratórias. Podemos dizer que hoje há pessoas que retiram daqui o seu vencimento e que, comparativamente a 2017, há pessoas a tirar 2 vezes mais aquilo que ganhavam em 2017 ou em 2016. Portanto, quer dizer, tudo isso é uma motivação extraordinária para as pessoas que aqui desenvolvem a sua atividade profissional. Neste momento, Sr. Comandante, entre voluntários e elementos que estão ou que exercem as funções de forma mais efetiva ou ao tempo inteiro,
quantos elementos é que a corporação tem ao dispor? Neste momento, os bombeiros de Alcanedo têm 56 bombeiros no quadro ativo. Quer dizer, que são os bombeiros que são elegíveis para qualquer missão, que fizeram formação e que estão no quadro, que podem fazer qualquer tipo de missão, estão, de alguma forma, estão preparados, fizeram formação para isso. E são suficientes? São suficientes? Para um corpo de bombeiros da dimensão do corpo de bombeiros de Alcanedo, às obrigações operacionais que Alcanedo tem, que o corpo de bombeiros de Alcanedo tem, 56 elementos são suficientes. Não são comparados com os 24 ou 25 que chegámos a um mínimo em 2016, salvo erro. No entanto, temos uma recruta a decorrer. A recruta é essa que tem 22 elementos. Portanto, a minha expectativa é que se pelo menos 80% desse pessoal terminar a recruta, se pelo menos 80% desse pessoal terminar a recruta, o Corpo de Bombeiros de Alcanedo poderá esticar quase até aos 80 elementos do quadro ativo, isto para julho, agosto do próximo ano. Do próximo ano, perdão, deste ano. Estamos em janeiro, estamos no início de janeiro. 2023. Deste ano. Ou seja, podemos dizer que, enfim, ouvimos imensas corporações por todo o país, por esse país fora, queixarem-se, enfim, de alguma crise de voluntariado, não só nos bombeiros, é uma crise que se alastra também a outro tipo de instituições, mas aqui em relação à Alcanedo propriamente dita, podemos dizer que essa crise, entre aspas, passa um bocadinho ao lado, tem passado um bocadinho ao lado? Paulo, os bombeiros de Alcanedo denominam-se bombeiros voluntários de Alcanedo. A questão é esta. Foi feita uma aposta desta direção, também de uma maneira que o comando se viu envolvido e o presidente está aqui e sabe que temos andado sempre juntos naquilo que são as decisões de futuro da própria instituição. A instituição vista no global entre o Corpo de Bombeiros e a Associação. Vemos isto globalmente. E a verdade é que tem havido um aumento muito grande do número de bombeiros que são funcionários da instituição. Mas é preciso esclarecer as pessoas que, ainda que sejam funcionários da instituição, de alguma maneira são bombeiros profissionais, porque a profissão deles é ser bombeiro. A verdade é que todos eles desempenham também funções de voluntariado neste Corpo de Bombeiros. Portanto, os piquetes são do regime de voluntariado. As ocorrências de emergência, nomeadamente dos incêndios, tudo isso é em regime de voluntariado. É claro, depois desta atividade, ou excluindo esta atividade, nós temos bastantes bombeiros que são profissionais da instituição. Temos, neste momento, cerca de 20 distritos ou reservados para a área de emergência, porque já temos 3 equipas de intervenção permanente. A terceira equipa, eles estão cá e carece só do despacho do Sr. Ministro da Administração Interna, porque o protocolo está para ser assinado, está assinado pelas partes Câmara Municipal e Associação dos Bombeiros de Alcanedo, e carece desse despacho do Sr. Ministro. Já está tudo em cima da mesa, é só homologação para termos a terceira equipa de intervenção permanente, mais o pessoal que está, mais os bombeiros que estão ligados à resposta de emergência pré-hospitalar, mais o pessoal que está permanentemente na central de comunicações, já ultrapassamos os 20 profissionais dedicados só à emergência. Portanto, nós, se quisermos fazer um comparativo a isto, se adicionarmos a isto cerca de mais 15 reservados para a área do transporte de doentes não urgentes, quer dizer, temos uma situação em que, se calhar, nesta altura, mais de 60% do Corpo de Bombeiros é profissional. E isto dá-nos uma segurança à instituição no desempenho das funções e no desempenho daquilo que é o tal voluntariado, a crise do voluntariado. Porque hoje em dia eu compreendo que muitas instituições ou muitos corpos de bombeiros não tenham os recursos que se calhar as direções e os comandos gostavam de ter. Só que, na verdade, a Alcanedo tem feito por isso e tem feito investimento e tem feito por isso, por reverter a situação, da maneira como nós podemos. Agora, se ficarmos de braços cruzados, o mais fácil é virmos lamentar que não temos bombeiros.
Muito bem, muito bem. Sr. Presidente, já agora, por exemplo, e o Sr. Comandante falava aqui ao nível, por exemplo, do transporte de doentes não urgentes, o volume de serviços, tanto quanto eu sei, é de facto elevado. Gostava de ter ainda mais pessoas para poderem fazer não só esse serviço, mas outro tipo de serviços. Sim, o nosso objetivo é sempre continuar a crescer uma parte neste sentido também, porque para se ter uma boa capacidade de resposta à emergência, quando falo em emergência, é tanto na emergência médica como nos incêndios florestais, rurais e urbanos, e os acidentes rodoviários, para se ter uma boa estrutura nessa área, temos de ter um financiamento. Como os financiamentos das autarquias é um valor muito limitado, nós temos que ter um outro fator nupcial para que se consiga ter uma rentabilidade para que nós conseguimos ter cada vez mais pessoas na parte operacional, como o Sr. Comandante diz. É que quanto maior for o volume dos transportes doentes e ainda mais outro problema que se está a chegar é que todas as entidades, quando eu digo entidades, é associações humanitárias, estão a abdicar do transporte de doentes não urgentes, que eu acho que, no meu ponto de vista, está errado, porque todos nós precisamos de um transporte de doentes não urgentes, porque levar os doentes para o hospital, qualquer um leva, mas depois tem que se tirar de lá, porque se não se tirarem de lá, chega-se aos constrangimentos que está a acontecer nos hospitais, começando logo no de Santarém, porque chega a haver pessoas a estarem à espera horas e horas de terem uma ambulância para serem evacuados do hospital. Isto temos de descer à terra e ver que é crime. Nós temos de trabalhar em parceria com todos os parceiros. Os parceiros, quando eu falo em parceiros, câmaras municipais, juntas de freguesia, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com o INEM, e para que se consiga fazer todo este trabalho, nós temos que fazer cada vez mais para conseguirmos ter sustentabilidade da nossa associação. Sr. Presidente, e essas parcerias que falou, esse trabalho conjunto que é necessário, tem existido? Continua a existir? Sente essa força, essa união entre as diversas entidades? Sim, sinto essa união porque nunca ninguém falhou à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanedo. Nem os hospitais, nem a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nem o município de Santarém, nem as juntas de freguesia, da Alcanedo e da Gaçaria. Ninguém falha, toda a gente honra os compromissos. Por isso, nunca houve falta de dinheiro na nossa associação, porque toda a gente cumpre com o que está protocolado. Muito bem, e precisamente, Sr. Presidente, por falarmos na questão da falta de dinheiro, é notório o investimento que a Associação Humanitária tem feito a diversos níveis nos últimos anos, nomeadamente no que à frota, por exemplo, à frota diz respeito, à frota de veículos, mas não só. Pode-nos fazer também um ponto ou um breve ponto de situação em relação a esses investimentos, nomeadamente desde que Nelson Durão e toda a direção, obviamente, que o acompanha nesta caminhada, que têm sido feitos ao longo dos últimos tempos? Sim, posso fazer. Em 2016, em 2017, foi quando nós entramos, quando nós começámos a tomar conta dos destinos da nossa associação, existiam 2 ambulâncias de emergência pré-hospitalar, ditas as ambulâncias de socorro, e havia 5 ambulâncias de transporte de doentes não urgentes. Neste momento, há 25 viaturas dedicadas ao transporte de doentes não urgentes e 4 ambulâncias de emergência pré-hospitalar. Por isso, houve um grande acréscimo nestes anos. Estamos aqui a ver, eu tomei a liberdade de, junto dos Bombeiros Voluntários de Alcanedo e através das redes sociais também, registar aqui algumas fotos. Eu creio que esta é uma das mais recentes viaturas adquiridas, não estou em erro. Esta que vemos aqui na fotografia. Sim, é uma das últimas que veio. E está outra adquirida igualzinha a essa. Cá de vir durante o mês que vem.
ou no outro, ainda não se sabem, ou fevereiro ou março, há de chegar outro igualzinho a essa. Ok. Estas fotografias que estou a passar são de viaturas adquiridas em 2022, correto? Portanto, entre Correto. muitas outras que foram adquiridas ao longo dos últimos anos, nomeadamente desde 2018. Esta também é uma outra, creio que foi no início de 2022, foi também adquirida. Sim, isso foi uma carrinha que fez um veículo ligeiro de combate a incêndios. Uhum. Sr. Presidente, gostava também, e naturalmente falando também destas questões relacionadas com os investimentos, de lhe perguntar algo mais. Eu sei que estes investimentos por si só são possíveis porque, além da organização que obviamente é necessária ter para manter a estrutura a funcionar sem problemas, são precisos sempre mais apoios. Neste momento já me falou de que essas parcerias, essa relação, digamos assim, com as entidades que gerem todo o meio estão a funcionar, o que é de saudar, mas existem também outro tipo de apoios, provavelmente aqueles que às vezes são menos visíveis, nomeadamente das populações, dos anónimos, digamos assim. Os bombeiros voluntários de Alcanede têm sentido esse apoio da freguesia, não só de Alcanede, mas da freguesia também da Gançaria e, eventualmente, até fora destas duas freguesias? Sim, sim. A nossa associação tem tido sempre apoios das empresas, da nossa freguesia e de sem ser, dos empresários, das associações, da nossa freguesia, que todas fazem, muitos delas fazem eventos a reverter a favor dos bombeiros de Alcanede. O Sr. Zé Martins, do cartódromo de Alcanede, também tem sido uma pessoa muito empenhada em fazer sempre os eventos para a angariação de fundos lá para a nossa associação. Os empresários, como já tinha referido, estão sempre ao lado da nossa associação, os conselhos diretivos, qualquer coisa que seja necessário, todas as portas estão sempre abertas para a nossa associação. Graças a Deus não tem sido muito necessário, mas há aí umas várias empresários da nossa freguesia, contribuem todos, uns mais, outros menos, com a nossa associação todos os anos, na altura do fim do ano, outros mais no início, porque veem que o trabalho é feito e esse dinheiro todo é todo investido. É todo investido porque agora, quando for depois do nosso aniversário, isso vai se refletir porque qualquer pessoa dessas, ou qualquer entidade, ou qualquer empresa, vai ser o padrinho de uma das viaturas. Nós temos mais de 20 viaturas para serem benzidas e terem o seu padrinho, e por isso vai depois no fim mostrar-se no nosso aniversário e isso vai ser visto. Muito bem, Sr. Presidente, já voltamos à conversa. Retomo também com Filipe Regueira mais algumas questões. Sr. Comandante, ainda estamos longe do verão, ainda agora estamos no início do ano e é em janeiro, mas também é verdade que ultimamente temos sido confrontados com situações meteorológicas totalmente adversas que obrigam os bombeiros a estarem preparados 24 sobre 24 horas. É certo que eles já estão por diversos motivos, mas agora 24 sobre 24 e todo o ano, 365 ou 366 dias por ano. E hoje em dia, creio eu, que não estou a dizer nada de extraordinário, não nos podemos só apenas focar na questão dos incêndios, ou seja, temos que olhar também para outras adversidades, como as intempéries, as cheias, as inundações, os cortes de estrada, etc. Para tanta adversidade, os bombeiros voluntários de Alcanede estão fortes, estão com força para poder acudir a tudo e a todos, dentro dos limites daquilo que é possível, obviamente. Sem falsas, penso que sim, sem falsas modéstias, os bombeiros de Alcanede têm respondido a todas as solicitações que nos têm sido pedidas, até nesse âmbito, mas efetivamente os desafios são diferentes, são cada vez mais exigentes, não é? Não nos podemos esquecer,
passamos aqui por uma situação de pandemia que nos obrigou a medidas excepcionais. Vamos dizer, então, os bombeiros estavam preparados para isso. Os bombeiros, efetivamente, é como diz na nossa sigla, quer dizer, nós estamos preparados para tudo, nós temos que ter capacidade de desenrascar, efetivamente, todas as situações e não deixamos nada por fazer. Efetivamente, antes até das intempéries, esta situação de Covid fez-nos uma série de desafios, não só da incerteza, quer dizer, o que é que era aquilo? Agora é fácil, agora nós olhamos para trás e conseguimos fazer uma análise, até uma análise estatística daquilo que aconteceu, do que não aconteceu, do número de serviços que fizemos, mas quer dizer, nós também não sabíamos. O pessoal foi para a linha da frente com uns equipamentos de proteção individual que alguém que também sabia pouco do assunto, quer dizer, e bastava ver quais é que eram as informações públicas da Direção-Geral de Saúde, essa entidade que, ao fim de contas, também indicou, ou passou a indicar, o equipamento de proteção individual que seria adequado, quer dizer, se nós levássemos a sério o equipamento e ponderássemos com o tipo de informações públicas que eram prestadas, quer dizer, ainda antes, com uma grande incerteza, quer dizer, podíamos ter aqui uma situação em que não acreditávamos nas instituições ou no próprio equipamento. E eu sempre disse ao pessoal, temos que acreditar no equipamento de proteção individual. A situação é exigente, andámos equipados, o equipamento foi fornecido, foi um grande investimento também da associação. O Serviço Municipal de Proteção Civil, temos que dizer, foi incansável também no fornecimento de equipamento de proteção individual e desempenhámos essa missão, que foi uma grande missão, foi mais de um ano de incerteza. Os primeiros meses foram absolutamente um terror, porque as pessoas, os bombeiros, reparem, nós íamos para as ocorrências sem saber efetivamente se íamos lá com o Covid-19 e depois o que é que era isto, as notícias eram todos os dias, o pessoal a morrer. Os bombeiros também são pessoas, também têm família, também queriam proteger os seus familiares, mas efetivamente não deixámos, não negámos nenhum serviço. Posso dizer com orgulho que o nosso pessoal foi absolutamente excepcional nesse campo, nesse aspecto. E também afetados alguns elementos. Alguns elementos afetados. Nunca deixámos de fazer a nossa operação. Nós podíamos ter feito. Podíamos ter encerrado até o quartel se houvesse uma situação em que a pandemia entrasse aqui dentro e contagiasse o grosso da instituição em simultâneo. Felizmente não aconteceu. Aconteceu com outros corpos de bombeiros da nossa região, não porque quisessem, com certeza, não era à vontade deles. Auxiliámos-nos uns aos outros, mandámos ambulâncias para outros corpos de bombeiros. Reparem, o pessoal não fez só, os nossos bombeiros de Alcanedo não fizeram só os serviços de emergência de suspeitas Covid ou de Covid confirmados. Em emergência de Alcanedo foram para outros lugares do nosso distrito fazer esses serviços de plantões, serviços de permanência em outros quartéis. Eu acho que é absolutamente fantástico e mencionar isso, porque realmente os bombeiros, aqui este pessoal que está dentro desta instituição, não olhou perigo. Se olhou, estava protegido, sentia confiança no equipamento, no material que lhe estava fornecido. Houve instituições, não bombeiros, mas houve instituições que deixaram pura e simplesmente de fazer o transporte não urgente de doentes suspeitos ou com Covid. Transportes que eram absolutamente fundamentais para a manutenção da vida das pessoas. Falo concretamente situações de transporte para hemodiálise. Um hemodializado tem que fazer hemodiálise. Tem que fazer obrigatoriamente. Se não fizer, a pessoa vai morrer. Houve doentes que ficaram sem transporte de um dia para o outro, porque realmente apanharam Covid e as instituições que lhes faziam os transportes deixaram de fazer. E nós, lá está, fomos lá e fizemos o serviço. Andámos quase mascarados, com capuz na cabeça. Foi uma situação que havia pessoal que chegava aqui ao quartel com fatos que eram isolados, não é? Da transpiração traziam uma bota cheia de água. Foram situações que tivemos dificuldade, mas passámos. Sr. Comandante, peço desculpa em interrompê-lo. Isso acontece porque sentem essa força
que está por trás também, neste caso da Associação Humanitária, mas também muito por convicção dos próprios elementos que fazem parte da corporação. Caso contrário, era completamente impossível, porque não creio que as outras instituições também não o quisessem fazer, correto? Claro que sim. Duas coisas são muito importantes aqui naquilo que disse agora, Carlos. Os bombeiros têm os bombeiros de Alcanedo não são, eu quero crer que não são diferentes dos outros lados, mas os bombeiros de Alcanedo tiveram um querer, uma abnegação assinalável, absolutamente assinalável, de querer cumprir os serviços. Por outro lado, claro, se nós temos quem cuida da retaguarda, quem cuida de manter as condições, de criar as condições, se eu digo que preciso de e tenho 3, se eu quero uma ambulância pronta e ela aparece pronta, em termos mecânicos, tivemos situações em que as oficinas trabalharam até às 3 da manhã para aprontar carros para saírem no outro dia às 7. O nosso presidente estava no local a acompanhar essas reparações. Quer dizer que assim, facilita o trabalho dos operacionais. Mas só assim é que é possível. Assim é que é possível ter um corpo de bombeiros. É quando a direção e o comando caminham no seguimento de que a instituição siga o seu percurso e cresça para o serviço das pessoas. Aqui não há quintas. A direção sabe perfeitamente todo o serviço operacional que é desempenhado pelos bombeiros. E o comando também sabe, também está sabedor da situação da associação. Quer dizer, não há aqui um segredo de Estado para esconder a ninguém. E dessa maneira é fácil trabalhar. Mas há bocado estava-me a perguntar, relativamente às intempéries, e eu não cheguei lá, peço desculpa, me alonguei por a questão do Covid. Mas, sim, estamos preparados. Também a associação adquiriu equipamento específico que, por acaso, foi mobilizado. Tivemos vários elementos do Corpo de Bombeiros em Lisboa, em Algés, durante a enxurrada que assolou aquela região, a tirar água, no fim de contas, das caves dos edifícios, prestando também um auxílio importante naquela zona. E isso é muito bom para a nossa instituição, porque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, agora, através do Comando Subregional da Alzíria, do Tejo, não é? Esse é outro dos temas que queria falar com esta alteração. Sabe que pode contar com a nossa instituição. E isso, para mim, enquanto responsável operacional, é fantástico. Saber que quem coordena conta connosco. É porque nós merecemos e respondemos afirmativamente. Já agora, Sr. Comandante, esta mudança do sistema da Proteção Civil com o fim dos comandos distritais de operações de socorro, o conhecido CODOS, com esta criação dos 23 sub-regionais, comandos sub-regionais, uma alteração que, enfim, já estava prevista também já há algum tempo. Concorda que vai ser melhor? Pergunto-lhe isto porque, e deixo também aberta a questão ao Presidente Nelson Durão, digo isto porque ainda hoje, creio que ainda hoje ou ontem, o Presidente da Liga dos Bombeiros, por exemplo, é um crítico deste novo modelo. Bem, este novo modelo deriva de uma questão legal. Portanto, a Lei de Bases de Proteção Civil e a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, esta Lei Orgânica convergiu na organização administrativa do país. Como sabemos, agora os distritos já acabaram, já se pulverizaram há alguns anos que acabaram, até acabou a figura do Governador Civil. Portanto, e a organização administrativa do país passou para uma questão das comunidades intermunicipais. Ora, a organização da proteção civil não é diferente dessas comunidades intermunicipais, ou seja, a lei orgânica colocou-a a trabalhar dentro dessas comunidades intermunicipais. Portanto, os municípios da nossa, agora, sub-região, do Comando Subregional da Alzíria do Tejo, correspondem, efetivamente, aos municípios da Comunidade Intermunicipal da Alzíria do Tejo. E isso aconteceu também, por isso é que o nosso distrito de Santarém acaba por ser dividido em duas partes, portanto, uma parte a norte, outra parte a sul, que já havia uma certa
não era divisão, mas uma certa... já havia não havia uma fronteira física, nem uma forma diferente de trabalhar, mas havia Santarém Norte e havia Santarém Lesíria. Isso já estava, isso já acontecia. Agora foi só uma questão de, efetivamente, uma separação entre a Lesíria do Tejo e a região do Médio Tejo. Se é benéfica, vamos lá ver, eu não vejo benefício absolutamente nenhum. Mas é uma questão organizativa e administrativa. Vai colocar mais entropia no sistema? Com certeza que vai. Até porque, para mobilizar meios de uma outra sub-região, não é? O comandante desta sub-região vai ter que falar com o comandante da outra sub-região para saber da disponibilidade desses meios que virem acudir aqui ou acolá. Quando de antes era a mesma pessoa. Portanto, ou seja, quer-me dizer que é mais burocrático em si, ou não? Repare, é como se eu dividisse o Corpo de Bombeiros de Alcanedo em duas secções, em duas partes, não é? Ficava eu como comandante de uma das partes e o meu segundo comandante ficava como comandante da outra parte. Sempre que eu quisesse utilizar meios que estavam adstritos do outro lado, eu tinha que ir falar com ele, não os posso mobilizar diretamente, eles já estavam sob o meu comando, estavam sob o comando de outra pessoa, portanto eu tenho que falar com o outro comandante. Agora é aquilo que acontece ao nível do Distrito de Santarém. De antes era, efetivamente, o CODIS de Santarém que geria o distrito de uma forma global e agora, por acaso, essa pessoa, essa figura, passou a comandante subregional do Médio Tejo, não é? Foi criado o comando subregional da Lesíria e foi nomeado outro comandante aqui para a Lesíria. Isso faz com que agora um tenha que falar com o outro quando antes era direto. É só isto. Vai-se perder aqui alguns minutos, não vem mal ao mundo. Se o despacho inicial não for afetado. Nós, efetivamente, ainda não sabemos bem como é que vão ficar as coisas ao nível do despacho inicial de meios, da triangulação de meios, porque, efetivamente, isso é uma situação que acontece nos incêndios florestais e no dispositivo de incêndios florestais. Efetivamente, ainda não nos foi divulgado qual é que será o procedimento. Provavelmente, a autoridade ainda terá em estudo com isso e quer crer que as pessoas, eu não sou mais inteligente ou mais esperto do que os outros, portanto, quero crer que se vai ter isso em atenção. Tudo o resto vai ser, pronto, vai ter que passar a informação por outra pessoa antes da decisão. Se tem benefício, não acho que tenha benefício absolutamente nenhum. Muito bem. Sr. Presidente, imagino que comungue da opinião do comandante Filipe Regueira. Sim. Completamente de acordo. Também ainda não sabemos bem como é que isto vai funcionar. Já fui contratado por um novo comandante subregional da Lesíria. Vamos ver como é que vai ser, mas o estilo é sempre ter o mesmo protocolo com eles, tal e qual como tínhamos quando era diferente. Pode haver aqui mais uma história de logística entre uns e outros. Sr. Presidente Nelson Durão, gostava de aproveitar também este momento de conversa com o Portal de Alcanedo para falarmos também do autocarro que eu sei que os bombeiros voluntários de Alcanedo adquiriram e que em breve vai estar em funcionamento. Consegue-nos explicar um bocadinho melhor quais são os objetivos da aquisição também desse autocarro? Sim. A associação adquiriu recentemente um autocarro, está a ser dar uma reparação, né? O autocarro já era uma viatura usada, mas em boas condições, tinha que levar a pintura com as da associação e essa logística toda está a ser preparada e quando estiver em funcionamento irá ser divulgado, pois irá ser uma viatura que irá proporcionar viagens de turismo para vários locais do país e fora dele, com os nossos associados, e sem ser, não é? Pessoas que de mais idade, para não ficarem fechadas em casa, vamos proporcionar primeiras viagens, vão ser viagens que vai ficar ao critério das pessoas, porque possivelmente a nossa associação nas primeiras viagens, primeiro vai oferecer aos nossos sócios, os nossos associados, para que querem conhecer um bocadinho melhor o nosso país, que eu acho que faz bem às pessoas de mais idade terem uma séria atividade. Isto veio ao querer destes protocolos e destes recursos que a Santa Casa da Misericórdia propôs. Aí com estes protocolos eu fiquei muito
satisfeito com aquilo de ocupar as pessoas de mais idade nas suas terras e nas suas coisas e ver as suas tradições e as pessoas andarem certamente motivadas. E então veio ao critério disso, porque já foi preciso, e nós facultámos o transporte à Santa Casa para levar as suas pessoas de mais idade a percorrer aí outros locais, e mesmo perante a freguesia e fora da freguesia, e levou-me a esse desafio, no qual a nossa associação irá partilhar com as diversas associações da nossa freguesia e da freguesia da Gaçaria e dos nossos associados para promover essas viagens de turismo. Mas haverá um retorno financeiro para os bombeiros? Sim. Pois no fim irá-se ver os tours e vai-se alugar o autocarro para fazer essas viagens de turismo. Sr. Presidente, já agora, aproveitando também o momento, gostava de falar um bocadinho também da equipa diretiva que o acompanha. Imagino que e desde 2018 até agora, já estamos em 2023, o tempo passa a uma velocidade vertiginosa, já passaram alguns anos. O apoio da sua equipa é fundamental para todo o trabalho que tem sido realizado, para todos os investimentos. Sem eles ficava mais complicado, certo? Claro, então aqui a equipa diretiva da direção, os nossos 5 elementos e os nossos 2 elementos suplentes, pois tem sido uma força. Se não fosse com a ajuda deles, pois também nada fazia sozinho, não é? Quando há os eventos e quando há tudo o que é necessário, estão sempre todos dispostos a colaborar e tenho na minha retaguarda sempre o vice-presidente e a senhora tesoureira sempre com todo o apoio, que senão nada feito. É possível fazer uma pequena comparação daquilo que era o orçamento quando entrou para a direção dos Bombeiros Voluntários de Alcanede com o orçamento dos dias de hoje? Sim, tem só uma pequena diferença, tem uns zeros a mais. Na altura, rondava sempre aí os 250 mil euros e neste momento o orçamento está acima dos 2 milhões e 100 mil euros. 2 milhões e 100 mil euros. E 100 mil euros para o ano 2023. Que irá depois ter mais aquisições, mais ambulâncias, tanto para o transporte de doentes, como vamos adquirir uma ambulância nova de emergência pré-hospitalar, uma ambulância de socorro nova, uma Mercedes Sprinter, vai ser adquirida durante este ano, já estamos em negociações para ver se conseguimos fechar o negócio rapidamente devido à falta de furgões de ambulância. E vamos continuar as obras no nosso quartel, que está quase findado, as obras do quartel existente, mas temos que proceder à ampliação do edifício rapidamente, precisamente mais ao parque de viaturas, devido ao facto de estarem muitas viaturas já sem teto. Já estamos a tratar também desses procedimentos, penso o mais rapidamente possível se consegue fazer já alguma coisa, e depois para o futuro tentar fazer mais, porque o que está previsto é o crescimento da nossa associação e do nosso corpo de bombeiros, devido ao facto de termos que ampliar as instalações o mais rapidamente possível. Vamos a trabalhar agora este ano nesse sentido, fazer projetos e meter projetos ao município e tentar avançar mais rapidamente agora na parte estrutural do edifício, porque na parte de viaturas praticamente já está mais ou menos composto. Vamos receber durante este ano, já está praticamente pronto, o nosso desejado veículo florestal de combate a incêndios florestais novo, que já foi adquirido já ano passado, todo este ano na transformação e depois sempre devido à falta de muito material, porque o problema maior que está a acontecer é a falta de material, em todo o tipo, e nós temos conseguido ter mantido sempre as nossas viaturas sempre operacionais, devido ao facto de eu tentar resolver tudo antecipadamente, antes que as peças sejam precisas e que o material seja necessário já ter feito a devida encomenda. Porque há certas coisas que estão com mais de 6 meses de atraso. E isso tem-nos atrapalhado muito a nossa parte logística. Falou-me aí dos valores de orçamento que são absolutamente extraordinários. Estou seguro que muita gente
especialmente aquelas que não acompanham as Assembleias Gerais ou que não acompanham tanto a vida interna, digamos assim, dos bombeiros voluntários de Alcanedo desconhecem. É preciso bastante esforço, coragem, diria eu, para se chegar a esses valores e gerir esta instituição. Sim, eu pessoalmente falo por mim e tenho que agradecer aqui também, aproveitar a antena, o trabalho da minha tesoureira, que tem sido fantástico. Nós damos muito do nosso tempo, investimos muito do nosso tempo com a nossa associação, porque eu gosto muito do que faço. Eu pessoalmente vou aqui aproveitar o canal para dizer, eu gosto muito do que faço, gosto de ajudar as pessoas, sempre gostei de ajudar as pessoas e de continuar a ajudar se Deus quiser, e se os associados da nossa associação assim o permitirem e acharem que eu estou no sítio certo, porque no final deste ano vamos ter eleições. Se as pessoas quiserem, nós estamos. Se não quiserem, olha, venham outros continuar os destinos da nossa associação, porque é para isso que eu lá estou e os meus colegas. Diz-me, nós estamos, quer dizer que se irá recandidatar, correto? Sim, já tivemos a falar sobre isso com a nossa equipa e estão todos dispostos a colaborar novamente, e quando chegar à altura, se tudo correr bem e se houver saúde com todos, lá estaremos seguramente para nos candidatar. Imagino que esta vida, não só dos bombeiros voluntários de Alcanedo, e eu daqui dou a minha mão à palmatória para toda a gente que faz parte do associativismo, eu que nunca estive ligado propriamente a nenhuma instituição em concreto, mas que de alguma forma apoio todas de uma maneira geral, mesmo que um bocadinho mais à distância, é sempre tirar o chapéu a toda a gente que está à frente do associativismo, nomeadamente quando são brindados com algumas críticas. Aqui e acolá costumamos ouvir algumas críticas mais ou menos um pouco à boca pequena. Imagino que o presidente de uma associação humanitária como esta dos bombeiros, também aqui e acolá, escuta algo por vezes que não vai ao encontro, pelo menos das ideias. Tem alguma palavra a dizer àqueles que são mais céticos, digamos assim, a esta evolução tão grande dos bombeiros de Alcanedo em tão curto espaço de tempo? Sim, isto só se conseguiu, esta evolução toda, porque o meu Sr. Comandante Filipe Parreira disse muito bem. Nós somos uma equipa de trabalho, diário, não é semanal, e mensal, e anual, não, é diário. Nós temos muitos desafios, diariamente, temos que resolver para ontem. E não podemos ficar à espera. Aquilo é o que puder fazer agora, não se faz daqui a bocado. E é com esta conjuntura de trabalho, com esta conjuntura de trabalho, é que nós conseguimos chegar a algum lado. Muito bem, Sr. Presidente Nelson Durão, ficamos esclarecidos da sua parte. Espero que também os leitores e espectadores do Portal de Alcanedo também tenham ficado. Já agora, não queria ir embora sem antes de perguntar também ao Sr. Comandante Filipe Regueira, e já agora quase para finalizar a nossa conversa, que já vai longa também, só uma palavra em relação, por exemplo, à questão das equipas que foram criadas. Estou a falar, neste caso concreto, das equipas de intervenção permanente. Sr. Comandante, como é que tudo está a funcionar também em relação às ESINs? E já agora, para quem não está muito familiarizado, como é que elas funcionam em concreto? Então, as equipas de intervenção permanente são equipas que foram instituídas no seguimento, efetivamente, da evolução da capacidade de resposta dos Corpos de Bombeiros. Portanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil entendeu, e muito bem, que os Corpos de Bombeiros devem ter uma resposta profissional durante todo o dia. Portanto, a primeira resposta ser uma resposta absolutamente profissional. E fez uma proposta junto da Associação Nacional de Municípios, que depois de negociações foi implementada a nível nacional,
e os bombeiros de Alcanedo puderam concorrer também dentro das disponibilidades para o nosso distrito das equipas de intervenção permanente. São constituídas por 5 bombeiros e, efetivamente, são quem responde, em primeiro lugar, às ocorrências de acidentes, de incêndios urbanos, também de incêndios florestais, portanto, são uma mais-valia na capacidade de resposta à emergência das instituições, da qual os bombeiros de Alcanedo também não são estranhos. Benefícios: o tempo de chegada, o início dos trabalhos no local, é sempre muito melhor contar com a disponibilidade imediata. É claro que essa disponibilidade tem um custo bastante grande. Claro que as associações humanitárias de bombeiros, com os subsídios que recebem da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e das câmaras municipais, atenção que as câmaras municipais financiam os seus corpos de bombeiros de maneiras diferentes. Cada câmara tem a sua decisão e a sua estratégia de financiamento deste tipo de instituições. Mas não dava minimamente para pagar o ordenado a meia dúzia de bombeiros para estarem em permanência disponíveis. Portanto, este acordo veio, de alguma maneira, aumentar a parte do subsídio para permanecermos aqui com uma equipa de intervenção permanente, que é partilhada 50% entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e outros 50% com a Câmara Municipal respectiva. Neste momento temos 2 em funcionamento, a terceira pode entrar a todo momento, já temos o pessoal selecionado, já fez provas físicas, já sabemos quem são, eles também já sabem quem é que são, a autoridade também já sabe quem é que são esses elementos e são uma mais-valia, efetivamente. Nós vamos Seria o ideal, ter uma terceira equipa seria o ideal nesta altura? Nesta altura, sim. O ideal era termos 4. Porquê? Porque com 4 equipas nós conseguimos fazer um horário de rotativo, cumprindo também com todos o que são os pergaminhos das leis de trabalho e tudo mais que de alguma maneira não é propositadamente virado para os bombeiros, porque são todos de acordo em cumprir este horário, mas 4 equipas era efetivamente a cereja no topo do bolo. A Associação Humanitária dos Bombeiros de Alcanedo o que fez foi responder afirmativamente ao desafio e vai arcar com o vencimento da 4ª equipa. Neste momento, como não temos uma estrutura que nos permita ter 4 equipas, as 3 que estão nomeadas vão assegurar o horário das 4. Quer dizer o quê? Quer dizer que cada bombeiro das equipas de intervenção permanente, para além das suas horas de trabalho, vai fazer um horário extra ao nível semanal para garantir que 24 sobre 24 horas nós temos 5 bombeiros para responder de forma imediata e profissional a todo o tipo de ocorrências que aconteçam dentro da área do Concelho de Santarém e limítrofes, porque nós tomamos uma decisão de questionar efetivamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil se estas equipas eram especificamente para a nossa área de intervenção ou especificamente para o nosso concelho e se a cada ocorrência tínhamos mesmo, como está escrito na lei, na letra de lei, pedir autorização ao Sr. Codis, agora comandante subregional, para a mobilização para fora da área destas equipas. Essa resposta ainda não chegou e até lá nós tomamos a decisão de as empenhar onde elas forem necessárias. Nós nunca sabemos onde é que as ocorrências podem acontecer. Amanhã pode acontecer uma em Rio Maior, outra em Alcanena, é fora da nossa área e os nossos colegas podem precisar de ajuda e nós vamos lá ajudar, porque temos que pensar que um dia destes pode acontecer aqui à nossa porta e nessa altura nós também ficamos agradecidos de termos mais ajuda, mas efetivamente. Portanto, e só assim é que nós conseguimos desempenhar cabalmente a nossa missão. Estas equipas que já estavam em funcionamento durante o ano de 2022, deixa-me só, Paulo, dizer-te aqui alguns números. Nós saímos durante o ano, dentro da nossa área de intervenção, dentro da freguesia de Alcanedo e Gançaria, para 46 ocorrências que envolvem desde incêndios urbanos, a incêndios em viaturas, a acidentes rodoviários, durante o ano. Estamos a falar, não nos podemos esquecer da freguesia de Alcanedo e Gançaria, quer dizer, é um espaço relativamente pequeno para tanta ocorrência. Nós batemos o recorde que
tínhamos em termos de emergências pré-hospitalares. Nós desempenhámos mais de 1000 serviços durante o ano 2022 em emergências pré-hospitalares, portanto, chamados CODUs. Nós ocorremos o ano passado em 92 ocorrências de incêndios florestais, para dentro e para fora da freguesia de Alcanedo e Gançaria, portanto, 92 no total. Temos mais de 15 mil doentes transportados, 15 mil pessoas que, de alguma maneira, foram transportadas por bombeiros de Alcanedo, nas viaturas dos bombeiros de Alcanedo, pelo país fora. É um número muito agradável. Nós queremos... E são provavelmente números que a maioria das pessoas desconhece, não é? Sim, a maioria das pessoas desconhece que, efetivamente, os bombeiros de Alcanedo são uma instituição virada para o futuro e que temos muito claro que queremos ainda aumentar mais, que queremos cimentar esta instituição, porque neste momento o que é que fizemos? Neste momento nós andamos em termos de capacidade de resposta, equipamento ou reequipamento, equipamento de proteção individual, tem sido grande investimento por parte da associação também na preocupação com o equipamento de proteção individual. Efetivamente, o nosso Corpo de Bombeiros pode responder. Temos uma associação que nos suporta, temos uma associação que quer, efetivamente, também a evolução do Corpo de Bombeiros. Estamos gratos por isso e só assim é que a gente consegue atingir estes objetivos. E aumentar o nome de Alcanedo um bocadinho por esse país fora, porque hoje, quer dizer, sem falsas modéstias mais uma vez, mas hoje os bombeiros de Alcanedo são, efetivamente, o maior embaixador de Alcanedo em todo o lado, porque o Paulo vá a conselhos por esse país fora e está lá um carro de Alcanedo. Há colegas meus, eu vou fazer formações e outros vão fazer formações à Escola Nacional de Bombeiros, outros bombeiros também. Fazemos grupos de conversa, como é óbvio, de camaradagem com outros comandantes. Estou a receber uma fotografia de um carro de Alcanedo. Epá, o que é que está aqui a fazer um carro teu? Olha, foi fazer um serviço aí para essa região. Portanto, efetivamente somos uma instituição que está para crescer, para se cimentar e para dar garantias de futuro também às pessoas de Alcanedo. E Gançaria, claro. Claro. Sr. Presidente, imagino que fique muito satisfeito com estas palavras preferidas pelo seu comandante, não é? Sim, claro. Sim, claro. Isto é assim. Isto é comovente, não é? Mas é a realidade. A nossa equipa dá muito pela nossa associação, porque as pessoas precisam e nós estamos lá. Seja em Alcanedo, na Gançaria ou em qualquer ponto do país. É como estava a dizer o seu comandante e é verdade. E o trabalho da direção é simples, é ter que dar aos seus operacionais tudo o que nos faz falta. Claro que nunca nenhum tem tudo o que faz falta, mas vamos tentando sempre, cada vez mais, investir em tudo, nos equipamentos para o pessoal trabalhar, em meios materiais e humanos. E agora com esta história das AIPs, como estava a falar aí o seu comandante, a nossa associação já paga os ordenados acima da média que nos é transferida da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção e do município. Nós pagamos acima desse ordenado, sempre, a todos os operacionais que integram essas equipas. Por isso, nós temos de estar sempre ao mais alto preparados, para o pessoal estar motivado e para o pessoal integrar estas equipas. Os ordenados têm que ser acessíveis. Se os ordenados não forem acessíveis, ninguém quer integrar as equipas, nem ninguém quer fazer parte de um desafio deste, porque os ordenados não são muito altos. São pouco mais acima de 760 euros. E nós temos de dar os ordenados acima dos 800, 900, 1000 euros a essas pessoas. Tem que haver incentivos, não é? Para que tenham um incentivo, para que as pessoas sintam com ordenados acessíveis para estar a desempenhar estas funções. E aí a nossa associação tem feito sempre esse esforço financeiro e vai continuar a fazer cada vez mais, igual que o nosso comandante estava a dizer, e é verdade. Nós estivemos reunidos e decidimos completar a quarta EIP, que é para termos em permanência sempre 5 elementos, 24 horas por dia, profissionais
de instituição para a primeira intervenção. Muito bem. Meus caros, Sr. Presidente, Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcañiz, vamos finalizar esta nossa conversa. Quero agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade em estarem também nesta emissão do Portal de Alcañiz para dar a conhecer um bocadinho melhor aquilo que os bombeiros de Alcañiz têm feito, que a Associação Humanitária tem feito, que a corporação na parte operacional tem feito, e creio que é sempre importante as pessoas, não só associadas, mas de uma maneira geral, estarem a par daquilo que é a vida dos bombeiros voluntários de Alcañiz. Muito obrigado pela vossa presença, um bem-aja, um bom ano 2023, já agora um feliz aniversário que está quase aí para os bombeiros de Alcañiz, que é 8 de março, se não estou em erro, 28 anos que vão completar. Muito obrigado. Um abraço, obrigado da nossa parte. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Um abraço e um bom ano. E obrigado. Obrigado a todos.